Boa noite. Boa noite, ciclo 1, ciclo básico. Pergunta é, o que vou conhecer, não é? Estou errado, Luana? É o que vou conhecer, não é? Isso, pronto. Meu nome é Heitor Caldas. Já trabalho aqui no centro há algum tempo, dentro da Universidade Livre do Espírito. Mais especificamente no ciclo 5, facilito algumas aulas por aqui também. E é isso, a aula de hoje, em verdade, é natureza, conservação e destruição. O que é que o Espiritismo tem a ver com isso? Creio que tudo. A trajetória do Espírito é uma trajetória marcada por ciclos. A trajetória do Espírito é uma trajetória... Até onde eu posso andar aqui, gente? A trajetória do Espírito é uma trajetória de aprendizado e ampliação de consciência em contato com a realidade. A trajetória do Espírito é uma trajetória que visa a busca pela conquista da autonomia. E essa aula de hoje ela é muito interessante exatamente por isso. E saímos de um estado de natureza e, há pouquíssimo tempo, relativamente, adentramos em uma era onde o espírito e o homem manipulam tudo em sua volta, a partir daquilo que estabelece como interesse, como necessário, como a sua vontade. Não que isso não tivesse ocorrido anteriormente, não, a questão não é essa. É que estamos falando de um aumento dessa velocidade, ou não é? As fronteiras cada vez mais se encurtando, o espaço-tempo ela praticamente é inexistente, não é mesmo? Hoje a gente pega o celular e está em outro lado do mundo, em outro horário, e entrando em contato com outras formas de se vivenciar essa realidade. Então, a trajetória do espírito é marcada por isso. É marcada também por uma conscientização de si e por uma conscientização do outro e do meio, e do que é real. E a cada... Deixa eu pegar aqui o passador. Quando facilito a aula, eu gosto muito de interação. Vou provocar em algumas oportunidades, mas sintam-se à vontade. Sabe de nada, é? Ô, rapaz, então maravilha, estou no dia certo. Mas essa trajetória que está sempre, que é cíclica também, que vem se acelerando cada vez mais, ela nos leva a um aumento de complexidade, e esse aumento de complexidade, por óbvio, acelera os ciclos da vida moderna. Mas vamos passar um pouquinho aqui, para a gente entrar no que são os objetivos dessa aula, que o geral, basicamente, é a percepção de que o meio em que vivemos nos acompanhará em nossa jornada evolutiva, cabendo-nos transformá-lo equilibradamente. Ainda há dúvida disso? O meio ambiente, o homem transforma o meio, mas o meio também lhe estimula de alguma forma. O meio também lhe estimula a adotar alguns estilos de vida ou formas de vida diferentes. Então, o espírito também entra em contato com essa diversidade, proporcionada muitas vezes também por ele, também pelo poder transformador que o espírito é e exerce nessa natureza. Porque é uma trajetória também de adaptação. Então, como se adaptar ao meio em que o homem transforma cada vez mais? Mostrar a importância de preservar a natureza e modificá-la de forma harmônica. Demonstrar o significado espiritual do uso da energia nuclear para a sociedade. Interessante que hoje eu acessei
enfim, em busca de notícia e vi que há já, né, uma espécie de ameaça à utilização da bomba nuclear. Então, o quanto esse assunto, em verdade, também é atual. Mostrar o significado da lei de conservação, da lei de destruição e mostrar a complexidade promovida na sociedade pela superpopulação. Como eu disse, essa transformação que o homem vem submetendo o meio é gerada por um aumento de complexidade, mas esse aumento de complexidade favorece ao crescimento e ampliação de consciência, mas até aonde? Até quando? Qual o limite disso? E aí, eu vou voltarei um pouquinho para as bases filosóficas do Espiritismo, só en passant, que levamos em consideração a ciência que demonstra, empiricamente, a filosofia que indaga, a religião que dá sentido àquilo que eu não conheço. O desconhecido promove a necessidade de estabelecer sentido àquilo que não se conhece. Mas é em função de uma busca de porquês que o homem avança em sua trajetória. E há pouco tempo, relativamente pouco tempo na história, vem buscado demonstrar e ampliar a sua consciência, e não só isso, a iluminar a sua ignorância através da busca pelo conhecimento científico. Trouxe aqui como exemplo uma imagem do Hubble, uma imagem do James Webb. Quem conhece esses telescópios? Acho que todo mundo, né? Não? É mesmo. Hã? São telescópios. 1972, Hubble. 2024, James Webb, a mesma imagem. Há diferença? Muita, não é? O homem, talvez, e o espírito têm conseguido cada vez mais enxergar com nitidez a realidade. Isso repercute ou não repercute na forma em que encaramos a vida e encaramos o próprio conhecimento, sabendo ele ser provisório? Olha uma imagem de 2024 também, mas uma das mais recentes. E é interessante que o Webb já está alcançando o seu limite. E foi lançado em 2022. Hã? Não está alcançando o seu limite de nitidez, né? De busca. Né? De busca. Não, ainda não. Existem as nuvens, eu acho. Não. Está alcançando o seu limite na busca pela visualização do passado, porque ele vai em busca da luz. Quanto mais se aprofunda, mais o passado enxerga. Mas é interessante que em 2 anos ele já está ali alcançando provavelmente seu limite. Isso provavelmente, porque na ciência se trata de muita hipótese e especulação. Mas a gente sai de 1972 a 2024, uma mudança drástica na nitidez da realidade, e não só isso, na velocidade em que as coisas irão acontecendo. Isso repercute em como nós hoje entendemos, talvez, o que seja conservação e destruição. Ou não? De que forma? Aí eu vou... Tá vendo aí? Você disse que não era para eu dar... na brecha. Cada vez mais a velocidade aumentando, é por óbvio que estaremos ultrapassando determinadas formas de utilização tecnológica e por aí vai. Cada vez mais a gente tem buscado adaptação e criação de tecnologias que nos adapte melhor a esse ambiente. Mas tem um carinha lá no final do século XVIII que ele vai escrever
que agora o mais espantoso é blasfemar da terra. O homem, quando ele começa a busca por entendimento e saída da sua ignorância, ele diz, olha, agora espantoso é blasfemar da terra. Né? Blasfemar, talvez, dos rituais ou dos deuses não seja tão blasfemo, já que o homem tem se empoderado cada vez mais de si em busca, né, desse conhecimento. E ter em maior conta as entranhas do impenetrável do que o sentido da terra. Ou seja, ele basicamente está dizendo aqui que é preciso trazer para o centro de qualquer discussão a natureza do homem humano. Do homem humano, que veio e saiu dessa natureza, desse natura, dessa terra, né? Que alguns povos chamaram de Gaia, Pachamama e tantos outros nomes. Mas daí saímos. Não é? Então, basicamente, vamos começar a explicar a nossa história a partir daquilo que nós podemos conhecer do que seja esse ambiente em que nós vivemos. Sem buscar mais explicações mitológicas. É basicamente o que Nietzsche está querendo dizer ali. Isso é finalzinho do século XVIII, adentramos ali o século XIX, conhecido como um século de grandes debates de ideias, adentramos o século XX, não é? Com revoluções, guerras, aumento da população e tantas outras questões. Mas estamos falando aí em torno de 200 e qualquer coisa ali de anos, né? Mas para mostrar para vocês o quão pouco tempo é de quando saímos dessas explicações mitológicas para a busca de uma racionalidade. Diga lá. Boa noite. Boa noite. Como é mesmo? Luca? Heitor, perdão. Heitor. Se a gente é espírito, que é o que a gente vem aprendendo aqui, como é que a gente saiu da Terra? Fica confuso isso para mim. Porque se a gente vem de outros lugares, sabe lá Deus de onde a gente andou. Claro, caímos aqui na Terra por opção, por necessidade, temos que encarnar, e etc. e tal. Vamos passando pelas... Estou raciocinando aqui, viu? Vamos passando pelas Idade Média, isso e aquilo, vai andando na história. Claro, crescendo a Terra, crescendo o homem, o espírito, no caso. Vamos avançando. A gente sente cada vez mais a necessidade da conservação. A gente vê, eu, por exemplo, que sou de algumas décadas atrás, eu não aprendia na escola nada de muita coisa sobre a natureza, de conservação, que eu vejo agora minha sobrinha neta, meus sobrinhos, começando a aprender que tem que conservar, vai para a praia, cata lixo, faz uns mutirões assim, que é para ir dando essa consciência, que a gente, claro, os mais velhos, está tomando na cara, né? A gente não aprendeu isso de infância. Então, como é que fica? Evolui a Terra para um lado de consciência da conservação e tem o outro lado oposto que trabalha com a destruição e para a destruição. Não é uma incoerência isso? E a gente fica no meio do caminho, o espírito sem saber para que lado vai. Pois é. É um dilema. É o dilema da vida moderna, talvez. Né? Porque a interação com a natureza nos dá e nos proporciona tanta troca, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vem num crescimento, né, de, talvez, uso desses recursos. Mas, voltando um pouquinho para a sua pergunta e para a sua dúvida, a gente pode raciocinar um pouquinho e desmistificar um pouco essa relação espírito. Espírito, né? Adenauer traz muito o espírito são pessoas e pessoas são espíritos. Mas, só trazendo um pouquinho essa ideia para aquela citação ali,
que talvez tenha gerado um pouco de confusão exatamente por isso, é que ser espírito não é nada de sobrenatural. Em qualquer ambiente ou dimensão que a gente possa conviver, vai haver um ambiente a estar em contato continuamente. E é exatamente essa troca com esse ambiente que proporciona a fricção necessária para uma evolução. Porque o espírito ele só se realiza, e aí é uma redundância mesmo que eu quero usar, ele só evolui, né, como a gente costuma chamar, em contato com o real, com a realidade. Então, não importa a dimensão em que nós estejamos, espírito é espírito, e está em contato com a terra. Entendeu mais ou menos? Então, ele chega e tem que aceitar e acolher o que está aqui para poder crescer. Mais do que aceitar e acolher. A gente tentar mudar. A gente está falando de o espírito como co-criador, né? Como agente transformador dessa realidade. E aí você trouxe muito bem essa ideia de que, olha, não é que a geração passada, a geração atual, não, é uma crescente, porque com o aumento da complexidade, é por óbvio, percebem que de 30 anos para cá, a nitidez, como a gente enxerga a realidade, ou a ciência tem enxergado a realidade, ela aumentou, então é óbvio que a gente vai se atentar a questões que a gente não se atentava antes. Sim. Então, não é que haja uma supremacia ou não, a geração, não é questão, não é só geracional mesmo, natural. É uma perspectiva, a perspectiva que vai se ampliando, né? É a perspectiva que vai se ampliando, é a própria consciência mesmo que vai se ampliando para discussões como essa que há pouco tempo a gente não tinha, talvez. Eu estava essa semana conversando com a minha anjinha lá em casa, que eu tenho uma anja que me acompanha uma vez na semana. Aí eu chamo ela de anjinha. E ela estava falando, ela disse, Dona Graça, a senhora se lembra que tinha um desenho animado que a empregada era um robô? A gente falando daqueles robozinhos de limpeza, né? Eu disse, lembro, os Jacksons. Eles tinham a empregada robô, o carro se dobrava, virava uma malinha. Eu assisti muito os Jacksons. Aí fui botar os Jacksons para assistir. Eu disse assim, meu Deus, eu assisti isso na minha infância, nos primeiros anos da TV. Como isso hoje é uma realidade. Não é? Exato. Como isso já, sei lá, dos anos... aqueles anos que a gente nasceu, para cá, como isso agora, quando a gente via Perdidos no Espaço falando do ano 2000, hoje é o ano 2001, não sei o quê, não sei o quê. Hoje é uma realidade, a gente já vive isso. 2030 já está aí, na boca da gente. Exato. Então, eu fiquei, né? A gente pensa que não, mas a gente já caminhou. Vai caminhando. E vai caminhando. E agora a gente está falando sobre inteligência artificial, né? Uma inteligência para além do e humano. Vai se assustando, e vai se acalmando, e respira. Mas eu vou pedir, Graça, você guardar essas inquietações para o final, que a gente vai chegar um pouquinho lá. Eu já passei um pouquinho por isso quando eu te respondi que a vida humana é o palco das experiências reais. Não existe outra forma de você entrar em contato com essa necessidade de aprender, senão dentro de uma relação da vida humana, e não só isso, dentro das suas experiências, né? E aí eu vou puxar essa pergunta para o início, vou deixar essa dúvida com vocês. Como é que está a relação com o que me nutre, com o que lhe nutre, né? Essa ideia do que me dá a possibilidade de estar em evolução, em franca evolução, o mesmo ambiente, o mesmo lugar que me dá essa possibilidade, como é que eu estou me relacionando com ele? Porque Graça puxou indagações maravilhosas, né? E dentre elas, porque a gente só começou a se atentar, né, para isso tem pouco tempo. Talvez porque a gente esteja precisando se reconectar um pouco com aquilo que me dá a possibilidade de estar vivendo ou vivenciando em contato com o outro, dentro das relações mesmo, não é?
E é interessante, Graça, porque o Livro dos Espíritos, lá em 1857, já trazia um pouco essas indagações todas. Olha que interessante essa resposta. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de conseguir, certo. E se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa é a razão porque faz que a terra produza de modo proporcional necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Essa relação entre o que é necessário, entre o que é supérfluo, a gente começa a entrar em contato também com a pergunta anterior, exatamente nesse sentido. Como eu tenho usado, não é, esse ambiente? O que me é supérfluo, o que me é necessário? É interessante, porque quanto mais tempo passa, muitas coisas passam a ser necessárias, outras passam a ser supérfluas, outras não são tão necessárias assim. Então, perceba que é sempre uma relação entre recurso e necessidade. Recurso e necessidade. Recurso e necessidade. Vamos avançando um pouquinho mais. Na pergunta 705, porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. Olha a pergunta de Kardec, já ali querendo, né, entender, futucar. É que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado de sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem contentar-se. 1857. A inteligência ecológica que os espíritos da decodificação já traziam, né? Da codificação já traziam, de certa maneira. Atentando-se para questões, não é? Que o homem talvez só começasse a se discutir a partir de meados do século XX, a se debruçar com mais cuidado. Sobre a destruição. É lei da natureza a destruição, precisa que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. E aí é que entra essa dicotomia toda, essa incoerência toda, porque a própria natureza ela está nesse dilema, não é? Conserva, mas ela mesma busca uma forma de renovar, de destruir, porque a vida ela é formada por ciclos. A vida é feita por ciclos. E a lei da destruição, talvez, ela esteja exatamente inserida aí, né, quando se chama de lei de destruição, né, exatamente nesse aspecto. Porque a transformação ela é constante. Ela é constante. A questão é essa relação entre o homem e a natureza. Como é que vocês acham que ela esteja? Estamos acelerando ciclos, não estamos? Ninguém? Cri. Essa relação... Eu vi uma pergunta interessante recentemente. Será que o homem vai sobreviver ao próprio homem? O espírito ele tem um poder de criatividade imensa. E estamos criando complexidades naturais, advindas de nós mesmos e de nossas, né, daquilo que chamamos de necessidade. A questão é, essa complexidade tem gerado harmonia, tem gerado desequilíbrio, não tem? Porque somos responsáveis por esse ambiente que nós criamos. Somos ou não somos?
Hã? Todos somos. Exato. É interessante. Vou voltar aqui o slide. Boa noite de novo. Eu me lembro, no começo da pandemia, aquele tempo mais escuro, digamos assim, que não foi, passava na televisão, como a natureza, naqueles meses, tinha se regenerado de várias formas, né? Tinha crescido. Isso é uma observação que eu me lembrei aqui. E sobre o homem e a natureza, se a gente for pensar, que o homem veio bem depois de toda a natureza criada pelo Pai Maior, eu penso que a gente, se não aprender a se disciplinar, porque a natureza tem ciclos, e ela corresponde disciplinadamente a esses ciclos, que a gente insiste em desrespeitar, tanto os ciclos, às vezes, pessoais, como os ciclos coletivos, e principalmente os ciclos da natureza, porque é inverno lá em cima, é verão aqui embaixo. Tem essa dicotomia, né? Então, eu penso assim, que a natureza foi criada bem antes do homem. E eu acho que o homem vai embora para outros lugares, que eu não sei onde, e a natureza vai ficar aí com os ciclos dela, pacientemente, né? Crescendo de uma outra forma, se adaptando de outra forma. Porque nós, claro, nos adaptamos também. Mas eu penso que a gente não vai sobreviver além da natureza. A gente vai embora antes, como os dinossauros foram, e outros bichos também sumiram. O bicho homem também vai sumir, e a natureza vai ficar aí, pronta para outros espíritos virem para cá, para a Terra. Eu penso assim. Posso até mudar de ideia daqui a uns anos, mas hoje eu penso assim. É interessante, porque quando eu fiz a provocação, né, será que o homem vai sobreviver ao próprio homem? Eu acho que uma das conclusões é que a gente vai precisar... É óbvio, porque a primeira resposta que aparece é sempre aquela, né? A ciência dá conta. E é óbvio, porque todo o repertório tecnológico que nós temos, ele foi avançando exatamente em função desse poder criativo do homem, ou, né, do espírito. E não só isso, também há a necessidade de melhor se adaptar a esse meio. Então, a primeira talvez, resposta que a gente possa dar é exatamente essa, né? O homem e o espírito, ele se adapta continuamente. Então, é óbvio que iremos buscar formas de vida, né? A questão, talvez, que nos traga um pouco... a vida tal como ela e conhecemos hoje, ela é possível ou não é possível? São algumas indagações que a gente começa a se fazer exatamente por isso, né? Sabendo que existe na natureza uma tendência a essa conservação e essa destruição por uma necessidade de renovação, certo? Mas que estamos acelerando também esse ciclo. Entende? Então, essa relação do homem com a natureza está exatamente aí. Porque o que é que a gente aprende lá, né? Co-criadores. Então, co-criamos realidades a partir daquilo que é possível. Então, à medida que essas complexidades elas passam a existir, o homem, ele não só se adapta, como aprende cada vez mais também. Respondi um pouquinho? A gente foi junto aí. Tem a Trimurti Tindu. Quem conhece a Trimurti Tindu? Né? Criação, conservação e destruição, né? 3 faces da mesma deidade. Brahma, Vishnu e Shiva. É tratada como uma deidade no Oriente. Essas forças naturais que nos levam exatamente à conservação, à necessidade de destruição e vice-versa. Não à toa, Shiva, a estátua de Shiva está lá no cerne, né? Exatamente por ser a deidade da destruição. E a matéria, ela ser tão, né,
tão caótica, mas vamos ultrapassar um pouco essa questão, só para dizer o quanto essa representação, né, da criação, da conservação e da destruição, ela está tão entre nós também, em vários ambientes, em vários outros lugares, e a gente entende isso como uma lei natural, promovida pela própria força natural. Só que quem assistiu aquele filme Oppenheimer? Oppenheimer? Ninguém assistiu? Você lembra quando eles ativam a bomba atômica, né, a bomba nuclear? A citação que ele busca, né, o Oppenheimer busca, é exatamente essa. Agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. Que é uma passagem do Bhagavad Gita. Ele usa isso quando ele se depara com o poder destrutivo da bomba nuclear. É como se ele estivesse dizendo aquele poder que era atribuído a uma deidade, agora talvez o homem esteja cada vez mais, não sei se perto, mas utilizando-se, né? Só que a morte também é transformadora, de certa maneira. E é interessante essa dicotomia da vida, né? Que fins nos proporcionam transformações e vice-versa. E começos também. Então, o ciclo da natureza é exatamente esse, de início, fim e meio, né? Algum poeta disse isso alguma vez. Mas a citação é exatamente essa. Agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. Oppenheimer. E nesse filme, que é interessantíssimo, é exatamente se passa, né, a gente vai pegar um pouco isso, mas da criação da bomba nuclear até a sua disparada, né? Então, o quanto isso representou para o mundo o poder, nosso poder destrutivo, de certa maneira. Perguntas? Apontamentos? Ninguém. E aí é que está a grande questão. Somos herdeiros de nós mesmos. O interno repercute no externo, o externo repercute no interno. E vamos assim caminhando. Quando nos deparamos com a força natural que é exatamente, nos proporciona essa destruição, e nos apoderamos e nos arvoramos nisso, nesse poder transformador, o como estamos transformando também é uma repercussão interna de quem nós somos. E é interessante, porque se é uma repercussão interna do que nós somos, nós iremos, se não voltarmos para nós mesmos e passarmos a discutir o que é necessário ou o que é supérfluo, essa complexidade ela vai se perpetuar e iremos nos perder, talvez, exatamente entre os supérfluos que nós criamos. Consegui? Porque se somos herdeiros, deixamos uma herança. Mas é nós mesmos. Porque, não é graça? Somos espíritos. Espírito faz o quê? Quando desencarna, depois reencarna. Reencarna. Diga lá. Eu creio que essa coisa da destruição existe para deixar claro para a gente que as coisas terminam, elas necessitam terminar para que o novo possa surgir, né? E não tem como, né?
Quando a gente fala de matéria, né, de nós aqui na Terra, essa relação de crescer e multiplicar está diretamente ligada. O que nos diferencia dos demais seres vivos é o nosso intelecto, né? Então, se nós temos intelecto e a gente o exercita e ele expande, a nossa tendência é criar condições cada vez maiores de alterar o meio que nos circunda. Diferente de um animal, diferente de uma planta, que também tem vida, mas que não tem essa capacidade intelectiva, né? Então, precisa ter fim. Precisa ter fim. Eu já falei isso aqui várias vezes, né? Recentemente, eu passei por um processo de morte na minha família e a gente só entende quando vive muito de perto a situação. É necessário um ciclo se fechar para novos ciclos se abrirem, sua cabeça passar a funcionar de uma outra forma, sua vida começar a girar de uma outra maneira. E, claro, você evolui. É dolorido, é difícil, é desafiante, mas você evolui, né? Então, o espírito... não é uma característica do espírito a capacidade intelectiva. Eu estou entendendo que é do homem, né? Mas posso estar enganada, né? Mas eu não sei dizer se o espírito tem fim, mas a carne tem fim. O visível aqui tem fim, né? Então é necessário. Eu sinto como necessário. É que é interessante isso, né? O espírito continua, né? Tem até um livro, Continuidade do Eu, né? Recente, de Adenauer Novaes. Nós continuamos, nós perpassamos dimensões, nós perpassamos eras, tempos e tudo mais. Mas quando eu pego essa citação de somos herdeiros de nós mesmos, é interessante exatamente por isso, Silvana. Porque não importa a dimensão em que você esteja, ou quando você traz assim, eu não sei, me parece que a capacidade intelectiva é do homem, não é do espírito. É preciso ter uma visão um pouco mais pragmática a respeito disso, porque nós construímos, enquanto espíritos, a nossa vida humana. E se nós somos responsáveis pela construção dessa vida humana que nós, né, vivenciamos aqui na experiência e na realidade, aqui, do aqui e agora, né? Achei interessante quando Luana trouxe estejamos aqui, abrimos né, estejamos aqui e agora, né, aqui e agora, né, não no além, não no depois, não no antes, porque senão a gente sempre vai buscar uma espécie de salvação no depois. E esse entendimento de que a vida ela continua deixa de ser uma realidade e vira uma fantasia placebo, onde você espera no depois aquilo que, na verdade, somos responsáveis aqui. E se a gente começa a ter a noção de que não importa onde estejamos, somos nós herdeiros de nós mesmos, é óbvio que fins, eles são necessários. A questão é que entraremos, e se não tivermos a consciência disso, podemos entrar em um ciclo de destruição por nós mesmos, continuamente, não importa onde você esteja. Então, destrói a terra, destrói um outro lugar, e destrói outro lugar, e assim vai. Então, a ideia é exatamente essa. Porque quando a gente pega toda, né, essas citações que a gente trouxe aqui do Livro dos Espíritos, que eu acho que são extremamente atuais, né? Extremamente atuais. Entender o que é necessário e o que é supérfluo, e como eu uso esse recurso, esse trinômio, talvez, ou esse binômio, na verdade, recurso e necessidade, vai existir em qualquer lugar. É ou não é? Diga lá. Heitor, né? É. Então, Heitor, eu achei bem oportuna a frase, né? Somos herdeiros de nós mesmos. Muito do que você já falou, e que eu estava aqui refletindo, é que assim, muito do que a gente está vendo acontecer, né, em termos de destruição em massa do que nos cerca,
com recursos cada vez mais potentes, em nome da ciência, da tecnologia, do avanço. O que a gente, quando a gente vai ampliando a consciência, a gente percebe que assim parece que o homem ainda não se vê como parte da natureza. Perfeito. Muito bom. Né? Porque se coloca sempre numa posição de superioridade, né? A despeito da gente ter um intelecto, né, ter faculdades que os animais, as plantas não trazem, mas nós somos feitos da mesma matéria, inclusive, né? Os elementos químicos e tal. Então, eu acho que essa visão muda tudo. Sim. Porque se eu pensar, né, usar até metáforas, de que a água que corre no meu sangue é a água do planeta também, né? Os minerais que formam meus ossos, meus dentes, meus cabelos, são os mesmos que estão na terra, na planta, nos bichos. Então, é nesse nível, não é viagem, é nesse nível que eu estou falando, porque isso é real, né? Isso é biologia também. Então, eu acho que, por exemplo, quando a gente viu aí na pandemia, por exemplo, trazendo para a realidade prática, na pandemia, um monte de gente correu para lugares perto da natureza. Não, eu vou para a natureza, né? Vou para um lugar de verde, árvore e tal. Então, né, às vezes a gente vê uns paradoxos, assim, umas incoerências da mente humana que a gente se questiona. E, numa hora dessa, a gente traz para a consciência que, quanto mais a gente se afasta dessa ideia, né, mais distante a gente está de alcançar, né, essa percepção. Essa percepção. É. Você trouxe vários insights para mim aqui agora, né? Eu tinha esquecido de um experimento que na verdade, não presenciei, eu li. Mas olha que interessante que você trouxe. Primeiro, a gente precisa também entender o seguinte, que somos herdeiros de nós mesmos, e aqui, em momento algum, eu vou trazer apenas esse dado como uma questão de reflexão mesmo, não como né, uma verdade. Aliás, a ciência ela precisa ser questionada o tempo inteiro por essa filosofia, exatamente por isso. Não trazemos verdades, hein? Colocaram um grupo, que eu não me lembro, uma espécie de formiga, né, que eu não me lembro qual, fico devendo isso para vocês, mas é um experimento interessante. Colocaram uma espécie de formiga para carregar em grupo um T, um objeto em formato de T, e uma fenda. E botaram um grupo de pessoas também para fazer a mesma atividade. Né, carregar, um grupo de pessoas carregar um objeto em formato de T para ultrapassar uma fenda, uma porta qualquer. E o objetivo era saber quem concluía essa atividade em grupo primeiro. Vocês têm noção de quem conseguiu? É interessante, né? Foram as formigas, de fato. E agora o estudo está evoluindo para uma ideia de, assim, vamos ver se isso é algo específico daquela espécie ou de outras, né? Mas só para trazer e ilustrar isso, né? As incoerências da mente humana, né? Que a gente precisa, mas ao mesmo tempo a gente destrói. Mas é interessante, Ana, porque isso também gera uma espécie de movimentação em si para estar se adaptando e evoluindo também. A tecnologia, ela diz, por si, eu costumo dizer, a questão é como a gente manuseia. Para que fim? Para que fim? Para que fim? É exatamente isso mesmo que a gente está construindo aqui. Né? Para que fim? Porque aquilo que mantém a vida, né, as formigas, elas são, nesse aspecto, talvez até, né, elas mantiveram ali o meio de uma forma mais harmônica entre si e tudo mais, e às vezes a gente não consegue fazer isso. E está lá, né? Será que traçou a natureza limites aos gozos? E aí vem lá novamente, está lá em 713, né? Traçou para vos indicar o limite do necessário. Mais uma vez, o livro do Espírito trazendo a noção do que seja necessário. Mas, pelos vossos excessos, chegais à saciedade, né? O excesso a chegar à saciedade, e vos punis a vós mesmos. Vos punis a vós mesmos. É exatamente essa aceitação aqui, não é? Somos herdeiros de nós mesmos. Aí a gente trazendo um pouquinho para a atualidade também, não é uma questão de punição. É uma questão de
A gente é que cria as nossas realidades, a gente é que cria aquilo que a gente quer, a gente tem esse poder de fazer isso, né? De manusear esse ambiente, de dar a nossa cara, de impregnar a natureza daquilo que nós somos. Nós temos esse poder. Né? Eu brinquei aqui com as formigas. Né? As formigas talvez não tenham essa capacidade, mas nós temos de impregnar a natureza do nosso jeito. De qualquer forma, porque a gente aprende a manuseá-la, a manipulá-la. A gente aprende, nós aprendemos tecnologias para suprir as nossas necessidades, para utilizar esses recursos. A questão aqui é só como e para quê. E para quê? Para quê? E, mais uma vez, essa discussão do que seja necessário, do que seja supérfluo, do que não é preciso, do que é preciso. O Livro dos Espíritos ele vem tecendo essa ideia de que se a gente utiliza de forma necessária, a gente mantém o ciclo da natureza como ele é, tal qual ele é. Mas se a gente não o faz dessa forma, aceleramos os ciclos. E aí é que está a grande questão. Acelerar o ciclo é ruim, é bom? Eu acredito que a questão não seja essa. Né? Seja bom ou seja ruim. Não, porque como bem Silvana falou, destruição é necessário, fim é necessário, ciclos acabam, terminam. É importantíssimo. E se o interno repercute no externo e o externo repercute no interno, é porque existem ciclos que precisam ser findados internamente também. Diga lá. Isso que dá movimento, é isso que transforma. E a grande questão, e aí é que está, né? Como transforma? Como transforma? A gente vai chegar lá um pouquinho mais na frente. Lembrei de uma citação. Eugênio de Andrade. Ele vai dizer o seguinte, que o mal, e aí vou dialogar com ela aqui, o mal é a ausência do homem no homem. O mal é a ausência do homem no homem. Porque se compreendermos que estamos em contato com esse ambiente, com essa natureza, com o que quer que seja, que representa um coletivo, que representa o outro, é importante a gente haver esse reconhecimento, porque qualquer capacidade que vá de encontro àquilo, de forma destrutiva e de forma excessiva, é a ausência de humanidade. E aí, quando a gente vai para essa pergunta, 731, porque, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição, e ele vai dizer o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Né? A própria natureza exerce essa autorregulação. E o homem também faz isso, de certa maneira. Quando usa ou abusa, ou dos supérfluos ou não. Só acelera esse processo de equilíbrio. Já que fins são necessários, ciclos findam, então a natureza ela também é movimento, até porque nós somos esse movimento. E aí que está. Vamos lá. Superpopulação, guerras, poluição e desmatamento e aquecimento global. Quem de vocês arrisca falar alguma coisa sobre esses temas? Olha lá. Vamos lá? Pode falar. Essa questão da destruição abusiva, na minha visão, ela é específica de planetas que estão no estágio evolutivo mais aquém, né? Como no nosso caso, a gente está num planeta que necessariamente passa por um estágio de provas e expiações, em que prevalece, de certa forma, né,
principalmente essas pessoas que estão em grandes posições de poder, elas são levadas pelo orgulho, pela vaidade, pela ganância, pelo egoísmo, e isso gera tudo. Porque, na verdade, é muito mais fácil um país enriquecer com a guerra do que promover a paz. É muito mais fácil poluir, desmatar, do que pensar num desenvolvimento sustentável com base na preservação do meio ambiente. E é muito mais fácil pensar em formas de você consumir, né, de forma desenfreada, recursos que são finitos, do que pensar numa forma de produzir sem poluir. Que agora a gente não fala nem de aquecimento global, agora, literalmente, estamos passando por um colapso ambiental. De que o cronômetro, que eles chamam, né, os especialistas, eles chamam, os ambientalistas e tudo mais, ele tem um relógio, né? A gente está cada vez mais próximo da meia-noite. A meia-noite que ele fala que realmente não tem como mais o ser humano se sustentar no planeta Terra. Então, eu acho que vai muito dessa questão, dessa visão que a gente tem de que os seres eles podem ser, nós humanos, somos seres evoluídos intelectualmente, mas moralmente a gente ainda tem muito a adiantar, porque se pensasse até nessa questão das outras gerações, até mesmo assim de ter essa consciência de que a gente é parte do meio, e se o meio se esgota de alguma forma, falta. Porque a gente tem o principal, né? Um dos principais os principais geradores, né, do equilíbrio, que é a fauna e flora marinha. Se as algas morrerem, os peixes morrem, e aí vai gerando, porque diz que tem corais em regiões que estão realmente morrendo e tudo mais. A gente tem na floresta amazônica que, cada vez mais, se desmata, desmata e desmata. Para onde a gente vai, a gente não sabe, né? Mas aí tem a questão das projeções, né? Aumento do nível dos oceanos, diz que regiões litorâneas de todo o planeta vão ficar debaixo d'água, por aí vai. Que eu acho que realmente vai ter a destruição para necessariamente a gente entrar no mundo de regeneração. A gente vai passar por essa destruição, pelo menos na minha visão. Não sei se eu vou estar viva para presenciar nessa encarnação, mas nunca se sabe. Eu fiquei pensando que tem muito a ver também com o quanto que o ser humano ainda tem uma relação imediatista com a matéria, né? Então, do mesmo jeito que, em geral, a maioria das pessoas, a gente não se prepara para o envelhecimento, né? Minha mãe estava discutindo isso hoje, assim. A gente não cuida da velhinha de 90 anos que a gente vai ser em geral, né? Então, se a gente não consegue pensar nem na relação com a própria vida, na própria encarnação, com o próprio corpo, imagina pensar no âmbito maior da relação com os efeitos das nossas atitudes no planeta, né? Eu acho que é muito pouco palpável quando você não se vê enquanto espírito, você pensar, porque assim você joga o lixo no chão, mas o efeito ele não é imediato, né? Aquilo vai entupir o bueiro, o plástico vai entupir encher os oceanos. E aí você vai comer microplásticos, mas até você tomar consciência disso é muito pouco concreto, embora seja absolutamente concreto, né? É super concreto, mas é como se não fosse, porque você precisa ter uma consciência muito maior para fazer o que a ética diz, né? Para fazer o certo, digamos assim. Então, fiquei pensando um pouco isso. E como a gente está longe, né, Heitor, se a gente não consegue pensar no próprio corpo que envelhece e não se prepara para esse momento, como Nanda está falando,
a gente se vê como um espírito que vai voltar, vai reencarnar, e que vai encontrar essa mesma terra que por nós foi destruída. Né? Então, assim, eu acho que cada dia, para mim, na minha experiência aqui na ULI, é vital a consciência de que somos seres espirituais e imortais, sabe? Para que a gente, todos os dias, se lembre de que essa terra é a terra que a gente vai voltar. Eu achei que a menina ali colocou muito bem, me fez ficar pensando, como ela falou, que a gente faz parte dessa natureza, né? A gente faz parte dela, a gente é parte da natureza, né? Mas a gente não se comporta como tal também. Então, acho que tudo isso leva ao caos, né? Agora, eu acho que fica muito, assim, para mim, confuso quando você fala da destruição e que ela gera transformação, ela é a transformação, né? Porque eu vejo como coisas distintas, estanques, sabe? A natureza que se transforma para se renovar e a destruição que é feita pelo próprio homem, sabe? E que a natureza, por exemplo, eu não sei se é isso que quer dizer, que quando é que você está considerando que há uma destruição para a renovação? Quando existe um furacão, um terremoto, quando morre uma planta, quando... Exatamente. Isso tudo? Isso tudo. Quando há qualquer evento que nós denominamos como catastróficos, né? De alguma forma, a gente vivenciou uma pandemia recente. Então, cada um desses fenômenos gera uma espécie de transformação, exatamente porque gera a necessidade de nos adaptar a essa nova realidade. E aí eu vou puxar aqui rapidinho, mas só puxando um pouco o gancho, é óbvio que a gente está acelerando, talvez, essa destruição, mas isso nos leva a cada vez mais estar nos adaptando em outras realidades. Agora, se essa realidade vai ser interessante ou não, essa é a grande questão. Né? Se vai ser em comunhão com o todo ou não, essa é a grande questão. Né? E aqui não é uma questão apocalíptica, não, sabe, gente? É uma questão de entender que o homem ele é da natureza, ele parte, né? O espírito ele vai nesse processo de individuação, mas ele também tem um certo poder de manipulação sobre esse ambiente, de certa maneira. Não é? Não é que seja otimista, é porque entender tudo como de forma processual, na verdade. Sim. Eu vou voltar um pouquinho. Ana, daqui a pouco a gente volta nisso daí. Vai lá. Então, trazendo uma experiência prática, né, pessoal, que eu vivi agora no sábado, teve um movimento de celebração ali no Parque das Dunas, Estela Maris, pelo Dia Mundial do Meio Ambiente. Né? Eu não sou ativista, eu sou um cidadão comum, estava lá celebrando, teve trilha e tal. E aí o guardião do parque ele compartilhou uma frase que rege aquele trabalho lá, que ele disse: a gente não conserva, não preserva o que não conhece. E aí isso nos faz pensar, né? Já a gente está aqui num fórum, né, com várias pessoas, e cada ação que a gente replica de mudança, acho que já é um ponto de destruição a menos. Às vezes a gente não pensa nessas coisas, né? Que para chegar a uma destruição abusiva, várias outras menores se somaram a longo prazo, a muito longo prazo, né? Então, quando a gente vê esses fenômenos, né, essas catástrofes, a gente fica sempre imaginando que é algo, né, que os governos, as grandes instituições, né, os grandes países têm que dar conta.
Mas eu acho que é uma coisa de trazer para o dia a dia pessoal de cada um, para os grupos sociais, para os pequenos núcleos. Isso que a gente está fazendo aqui. Aí, lá no parque, eu lembro que ele perguntou, 90% das pessoas que lá estavam, boa parte eram crianças de escolas, eu achei incrível, e ele perguntou, quantos de vocês conheciam este parque? Só 10% das pessoas conheciam. Ele disse, quantos de vocês sabem que esse parque é responsável pela redução do calor da cidade de Salvador, da umidade da cidade de Salvador e da retenção de salinidade da cidade de Salvador? Ninguém sabia disso, né? Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Na cidade que a gente mora, imagine isso replicado. Entende? Então, eu estou trazendo um exemplo muito próximo da gente, né? Para a gente ter ideia de que, às vezes, a gente fica projetando algo que está acontecendo no planeta como um todo, e aqui, né? Dentro da nossa casa, dentro do nosso bairro e tal. Então, parece uma coisa clichê, mas é real. Porque a gente vai herdar essa soma de pequenas ações destrutivas ou construtivas, né? Assim, é a minha forma de ver hoje. Eu digo, o que eu puder fazer da minha parte para se somar ao coletivo, beleza. Eu não posso ficar esperando, né, que as nações lá, os grandes governantes, discutam e resolvam esse problemão que a gente tem hoje no planeta. Entende? Essa é a minha Muito bom. E é exatamente por aí. O convite, na verdade, é entender como eu me relaciono com o mundo. Porque quando a gente fala assim, somos herdeiros de nós mesmos, e o interno repercute no externo, o externo repercute no interno, porque nós criamos o ambiente em que nós vamos viver. E esse externo ele vai repercutir na medida em que eu vou precisar me adaptar às situações e às circunstâncias que eu mesmo criei. Né? Vai lá. Rita, aqui. Eu estava pensando aqui, né, a gente fazer a nossa parte. E eu me deparei, eu comecei a fazer, como é que fala, guardar os resíduos sólidos, né, recicláveis, para entregar. E estou fazendo isso, acho que já tem 1 ano ou mais, um pouco mais. E comecei a fazer compostagem recentemente, porque eu comecei a ver que tudo aquilo que eu jogava, caroço, folha, eu moro em casa e tenho um jardim, aí eu mesmo fiz uma caixa, adaptei e estou fazendo a compostagem. Então, eu comecei a reparar que o lixo que eu estou jogando fora é uma vez só na semana que eu junto lixo para jogar. Lixo, realmente, o que não se recicla, o que não dá para fazer a compostagem, ficou muito pouco. E eu me deparei esses dias também que eu sempre tenho uma vela acesa na minha decoração. Eu tenho um recipiente onde tem uma vela, então ela nunca se apaga, aquelas velas grandes. E eu comecei a ver que eu acumulava muita cera. E eu guardei um pouco. Aí eu comecei a fazer vela, que eu já sabia fazer, e comecei a fazer vela. Eu falei, gente, eu não estou jogando nada fora. Eu comecei a pensar, será que eu estou parecendo muito egoísta, assim, aquelas pessoas casquinha que não quer? Mas eu falei, se isso é aproveitável. E a vela ficou linda, porque eu comecei a fazer em potes diferentes, com cores, com perfume. E gostei tanto disso que eu falei, olha, não se desperdiça nada, né? Se você for ver, realmente tudo se aproveita. E se a gente fizer disso um hábito, a gente acaba deixando muito pouco para lixo mesmo. E isso ajuda muito, né? Sim, com certeza. Já levantou 2 pessoas aí, tá? Na verdade, eu acho que é só um ponto de reflexão. Até que ponto, porque ela falou assim, ela ficou com vergonha de dizer que estava num evento de preservação do meio ambiente por achar que era um ativista. Você ficou com vergonha? Não, assim, pela visão. Ela não sou ativista nem nada. Pelo menos na minha visão, era uma visão de dizer, eu não sou esse povo doido que fica nesse negócio de... Pelo menos a minha visão foi essa. E a senhora demonstrou insatisfação, assim, dizer que não. Mas, para mim, pelo menos na minha visão, é o que deveria acontecer na prática. A gente buscar, né, formas de preservação, como a senhora está fazendo, né, de compostagem, reciclagem seletiva, e, por exemplo, aproveitar ao máximo do que foi. E o outro ponto também que eu acho
é que a gente pode fazer a um nível pequeno, mas se a gente puder ter essa disposição de tentar buscar formas mesmo de fazer a nossa parte a um nível coletivo maior. Seja, se for o caso, ou ajudando alguma instituição séria que trabalhe com isso, com essa questão da preservação. Eu mesma tenho uma preocupação muito grande também com o descarte consciente de microeletrônico, de pilha e tudo mais. Procurei aqui em Salvador, de fato, tem algumas empresas que fazem a reciclagem. Por exemplo, a televisão queimou. Eu não jogo no lixo comum. Eu contrato a empresa vai e faz o descarte consciente, né? Recicla o que puder ser reciclável, aproveita o que pode ser aproveitado e tudo mais. Tudo lá em casa eu faço isso. Se não tem... Então, assim, eu acho que a gente pode ter... Desculpa até de ter mal interpretado, mas, pelo menos, foi a minha visão que eu tive. Mas, assim, de certa forma, é um ativismo que a gente está lutando por alguma coisa, né? Nós somos, né? Nós somos, de alguma forma, nós acabamos sendo quem nós por exemplo, somos. eu acho importante a gente ter essa visão, né? Não só uma visão micro de fazer nossa parte no pequeno meio que a gente fez, mas também de fazer algum tipo de contribuição pela sociedade. O que eu acho interessante, que eu acho que elas colocaram, né? Por exemplo, eu tive há pouco tempo em Curitiba, e Curitiba é uma cidade acidentada, alta, em meio de serra e tudo mais. E eles previram que ia passar por um problema que era, já que é um lugar que há muita alternância climática, né? Dizem que em Curitiba você passa pelas 4 estações do ano em um dia só. Era preciso elaborar uma forma de que a cidade ela não sofresse de enchentes quando chovesse. E aí eles construíram parques, não é? Isso quando a cidade estava sendo projetada. Mas observe o que o homem, ele, quando está diante do natural ou da natureza, ele está sempre elaborando alguma forma de se adaptar a essas questões que, para nós, muitas vezes, né, a gente olha uma questão catastrófica, né, ou alguma coisa nesse sentido, e nossa, que coisa feia. Não, é a própria natureza seguindo o seu rumo e talvez buscando uma forma de se reequilibrar. Eu acho que a grande questão é de fazer as pequenas coisas, é exatamente ter essa consciência no cotidiano, né? No cotidiano. Olha lá. Boa noite. Boa. Desculpe, eu falei um pouco alto. Não, tá. Locutor. Bom, vamos lá. Talvez eu seja um pouco polêmico, mas uma coisa que, pelo menos, eu sempre tive comigo é que não tem como você separar meio ambiente do humano. Nós somos parte do meio ambiente. Quando se fala muito em meio ambiente, o pessoal fala mico-leão dourado aqui, baleia azul ali, né, onça pintada, tudo, e a gente, muitas vezes, falar a verdade, quase a gente não vê ninguém falando as crianças pobres morrendo de fome pelo mundo. Né? Então, eu acho que... e também não estou dizendo que eles não são importantes, tá? Eles também fazem parte. Se a gente for fazer... Se 100% do lixo no mundo fosse reciclado, a gente resolveria menos de 2% do problema de meio ambiente no mundo. Enquanto a gente começar a se preocupar em produzir mais alimentos em menos áreas, saneamento básico, é um impacto absurdo, vocês não têm ideia do que isso causa no meio ambiente. E essas causas são muito pouco faladas. Volto a dizer, não que no mico-leão dourado não seja importante, o urso polar, não estou dizendo isso, mas só que tem questões muito mais impactantes em que ninguém fala nada. Enquanto a gente não se preocupar com o próprio ser humano, a questão ambiental vai ficar nessa, sempre com atitudes rasas, né, vazias, e sem resultado algum. Estamos produzindo cada vez mais em menos áreas. Já se causou muito mais dano ambiental
antigamente do que hoje. Se você for parar para ver a Revolução Industrial que aconteceu, né? Depois vieram, né, as grandes eras, né, de tecnologia, e hoje, com tecnologia, se diminui muita coisa. E isso não se é falado. Né? Então, a gente também tem que se preocupar. Agora, de uma coisa que a gente já ouviu, sempre ouviu e continua ouvindo, existem crianças, pessoas morrendo de fome. E isso é impactante. Enquanto esse problema não for resolvido, o meio ambiente vai continuar sendo uma causa perdida, uma causa inatingível, no caso. Qual é o seu nome? O Biraci, mas pode chamar de Bira. Pronto, Bira. Eu acho que vai muito do que você colocou no início. Eu vou passar um pouquinho para ela e depois a gente volta. Pronto. Boa noite. Eu queria só complementar. É o Biraci, né? Eu vou me rotular como ativista. Mas eu acho que quando a gente fala sobre meio ambiente, eu acho que tudo que a gente está falando aqui é porque a gente tem condição de fazer. A gente está pensando em uma reciclagem, a gente está pensando em fazer uma compostagem, mas se a gente for para a pirâmide de Maslow, quando a gente pensa em subsistência, em sobrevivência, as pessoas, que é a maior parte da população, não conseguem nem pensar nisso. E quando a gente fala assim, emissões de gases de efeito estufa, a temperatura está aumentando, eu vou usar meu ar-condicionado e vou fazer uma compensação plantando uma árvore. Eu estou fazendo o meu papel. Mas eu concordo com o Biraci que a gente está criando um abismo. Quando a gente fala de problemas ambientais, a gente cria um abismo cada vez maior com as pessoas que não têm acesso. A gente faz a nossa parte. Como a gente consegue chegar no outro? Eu tenho essa interrogação também, o Biraci, e esse incômodo, porque eu acho que a gente está se distanciando cada vez mais, porque a gente está, sim, fazendo o nosso papel dentro do nosso mundinho. Bira aí? Rita. É interessante porque eu trouxe algumas citações do Livro dos Espíritos exatamente para trazer para o contemporâneo, para atualizar exatamente para essas questões, essas discussões, né, do que seja ambiente, né, entendendo esse ambiente de uma forma macro, talvez. Porque a ideia aqui é que o homem ele cria a sua realidade o tempo inteiro, de qualquer forma, e se adapta a essa realidade. Não é? E aí é que está. Quando eu trouxe aqui o interno repercute no externo, o externo repercute no interno, exatamente por isso. Como eu venho me tratando enquanto homem mesmo, humano, nessas questões. Porque é óbvio que a discussão ela vai talvez enveredar por vários vieses, talvez, e a questão aqui não é de ser ativista ou não ser, mas talvez alcançar um ponto de consciência que nos leve a um entendimento de que, nós somos responsáveis e pelo que estamos criando. Né? Porque, por exemplo, se a gente for trazer essas discussões aqui para o ambiente da superpopulação, a gente hoje fala de 8 bilhões de pessoas encarnadas, né? Vamos trazer assim. Mas estima-se que até 2050 nós tenhamos 10 bi. É uma estimativa. E como é que a gente vai tratar o que é necessário para nós e o que é supérfluo? Que eu acho que talvez entre um pouquinho essas questões. Não é? A tecnologia ela serve exatamente para facilitar essa adaptação, esse momento em que nós estamos, mas ela também é utilizada de forma abrupta em determinados momentos. A gente cria, ao invés de pontes, a gente acaba criando muros, e por aí vai. Mas é essa a questão, é como nós estamos nos tratando enquanto homem mesmo, humano, espírito que nós somos, responsáveis por essa realidade, responsáveis por tudo, desde o cotidiano até as questões macro, porque quanto mais a gente se trata dessa forma, a gente alcança essa ideia. Né? Porque, por exemplo, as guerras são também questões humanas. Desde quando o homem se descobriu, enquanto homem, ele produz alguma forma de
destruir. Né? Então, isso não é algo novo. Não é novo. Só que chega em um momento que acessamos uma determinada realidade e que vai atingir um pouco o relógio do Apocalipse, que ela trouxe aqui agora. Né? Meia-noite é o relógio do Apocalipse que ela vai trazer aqui agora um pouquinho, que é exatamente isso. Estamos próximos, né, esse relógio, eu vou só adiantar um pouquinho, de atingir, né, a destruição segundo. Calma, que eu vou chegar lá. Não antecipe, não. Mas é isso, essas questões atinentes ao homem, ao humano, como nós tratamos o outro e a nós mesmos, elas impactam nesse ambiente que é coletivo, porque se a gente está numa toada de produção de pessoas, espíritos reencarnam cada vez mais, produzimos guerras, está aí, não aproveitamos os recursos de forma sustentável, atingimos um determinado grau de poluição que vai atingir essa questão do saneamento básico em demasia também. Então, é toda uma questão complexa que está por detrás para nos fazer entender que estamos transformando a realidade cada vez mais. E temos esse poder de fazer isso. Temos esse poder. Temos esse poder. Temos ou não temos? Isso aqui talvez demonstre exatamente isso. E se temos o poder para produzir isso, temos poder para produzir muito mais. A questão é, para quê? Né? Para quê? Porque, por exemplo, alguém levantou a mão? Só para o... Pronto. Passe para ela que depois eu vou passar para aqui. Professor... Professor, não. Não. Colaborador. Eu estava assistindo um programa sábado, na TV Bahia, e tem uma cidade, Mata de São João, que eles estão fazendo reciclagem, todo mundo na cidade reciclando. Eles vão para o rio e catam todo o lixo, a cidade toda se mobilizou. Eu achei aquilo incrível, né? Aí começaram com um barquinho, aí um empresário doou um barco maior e começava a pegar todo o lixo do rio, e depois eles conseguiram uma máquina, tipo uma esteira, e aquele lixo era todo reciclado, a cidade não tem mais lixo. Muito massa aquilo. Bacana, tá vendo? Temos incrível. Se cada um fizer um pouquinho, né? O mundo melhora. Temos o poder de transformar. Até aqui a gente pode começar a fazer uma reciclagem aqui na ULI, né? Botar uns baldezinhos, cada um, papel, plástico, já é o começo, né? Olha lá, em 1857, né? O homem é insaciável por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. A gente vive com o que é necessário. Agora, o que é necessário? Porém, os vícios, e aí vamos atualizar um pouco, os vícios o quê? Os excessos lhe alteraram a Constituição, eles criaram necessidades que não são reais. A gente está entrando nessa discussão um pouco. A gente já falou bastante sobre isso aqui. E aí eu vou passar um pouco para ela e vou entrar exatamente nisso aqui que trouxeram, o Antropoceno e o relógio do Apocalipse. Vai lá. É rapidinho. Acho que foi a Ana que trouxe que não podemos cuidar do que não conhecemos. A autodestruição, a destruição da natureza e a autodestruição do homem, que faz parte da natureza. Então, nós, às vezes, não nos conhecemos e nos destruímos. Quando não conhecemos o funcionamento do nosso corpo humano, deixamos de beber água para abastecer. Então, às vezes, a gente esquece de beber água ou não bebe água o suficiente. Então, há problemas outros que são trazidos como consequências de constipação, enxaquecas e outros sintomas que são trazidos ao corpo físico como autodestruição. Quando a gente não conhece uma planta que está ligada à natureza, a gente não sabe o quanto de água a planta, a gente pode afogar ela e matar a bichinha, ou então a gente pode matar de sede. Autodestruição do nosso corpo humano quando a gente come comidas inadequadas que geram doenças, que geram destruição. Bebida alcoólica em excesso que vai gerar uma destruição, fumo e etc. E tal. Então, quando a gente não se conhece, a gente gera autodestruição. Quando a gente não conhece a natureza adequadamente, a gente destrói também, né? Sim, sim.
E é isso. Pegando um gancho, alguns climatologistas, alguns cientistas têm trazido essa ideia de antropoceno. O que é antropoceno? É uma era geológica onde o homem tem sido responsável pela modificação e transformação do clima e da Terra mesmo também. E eles vão justificar essa criação exatamente em função do seguinte: nunca, em outro momento histórico, houve, né, uma transformação tão evidente no clima em termos de projeção, provocado por um ser, né? Então, nós saímos há 12 mil anos, 11,7 mil anos, de uma era que eu não me recordo, mas não é paleolítica, né? Paleoceno, alguma coisa assim. Saímos de lá, que foi uma época em que houve muitas geadas e que, em um determinado momento, a temperatura se ajustou à produção da vida. Só que isso durou, ou seja, saímos disso há 12 mil anos. Porém, em 100 anos, nós iremos possivelmente alcançar o aumento da temperatura em 4 graus. Vamos aumentar 4 graus Celsius. Isso poderia ou poderá gerar, né, um estresse climático, onde os trópicos da Terra seriam afetados em demasia, ao ponto de não gerar mais vida humana. Eu falo vida humana. E por que eu trago isso? Né? Fazendo um contraponto. O homem tem alterado cada vez mais a realidade, em função de um poder de transformação nato. Esse relógio do Apocalipse foi criado por um grupo de cientistas em 1947. E um deles foi o próprio Einstein. E estamos, segundo ele, esse relógio, a 90 segundos do fim da vida humana. Mas é uma metáfora para nos explicar o seguinte. Que existem questões que interferem em nossas vidas. E aí eles vão avaliar guerras, questões climáticas e a possibilidade de disparo de ogivas nucleares. Então, todas essas circunstâncias nos levam a essa contagem que eles fazem. Mas isso significa o fim dos tempos? Não significa. Se significa, significa de que forma? Ninguém sabe, não é? E a grande questão é que, demonstrando esse poder que o espírito tem de entrar em contato com a matéria, está transformando a partir de si, é ver também, enxergar que esse poder transformador, ele cada vez mais também tem sido canalizado para outras áreas e para outras formas. Acho que todos vocês trouxeram isso na fala de vocês de alguma maneira. Todos vocês trouxeram isso de alguma forma. Que estamos também, estamos caminhando a isso, mas percebam que nada mais é do que um reflexo do que nós podemos fazer. Eu acho interessante todas essas questões, porque isso diz como nós nos tratamos enquanto espíritos mesmo. Porque eu vi muito de vocês falando assim, não, o homem ainda não se entendeu como o da natureza. Acho que a questão não é essa. A questão é se entender enquanto espírito. Não é? Transformador da sua realidade, que não está adstrito às questões, a narrativas coletivas do que ele seja, mas está sempre voltando para si, obviamente, exatamente defrontando-se com o que se cria. Então, essa talvez seja a grande questão. Porque a gente fala muito, eu acho que o ciclo
quando se fala de evolução, a gente vai falar de evolução, vai falar de ampliação de consciência, e é exatamente isso, é conscientizar-se que temos esse poder. Não importa em qualquer instância, não importa onde, não importa como, temos. Temos o poder de manipular aquilo que está em nossa volta, transformar. Não é? E essas leis naturais que a gente fala de conservação e destruição, em verdade, denotam exatamente essa continuidade, sempre tendente a esse reequilíbrio. Sempre tendente a esse reequilíbrio. Cabe ao homem, pelo seu grau de inteligência em relação aos seres vivos, transformar harmonicamente a natureza, buscando o seu equilíbrio e a sua manutenção, entendendo-se como homem, entendendo-se como espírito, que é agente transformador da sua própria realidade, agente produtor da sua própria realidade. Porque quando nós falamos assim, estamos acelerando o fim, olha o relógio do Apocalipse, não é uma narrativa apocalíptica, não. É nos confrontarmos exatamente com essa possibilidade que nós temos ao nosso alcance. Ao nosso alcance. Porque se estamos falando ou cogitando a era do antropoceno, é a primeira vez, talvez, que estejamos diante de uma circunstância que estão denominando, né, ou seja, antropoceno. Né? Homem mesmo, o tempo do homem, o tempo do homem, o tempo do homem, o tempo do espírito. De se entender como tal. E está produzindo essa transformação a partir da consciência que tem o seu poder. Por exemplo, eu trouxe aqui uma brincadeira. Quem conhece Sísifo aqui? Ninguém conhece Sísifo, não? Conhece Sísifo? Ô, Sísifo. Sísifo, ele foi condenado. Ele foi condenado a rolar uma pedra até o topo da montanha e depois a pedra voltava, ele tinha que voltar e subia e voltava. Isso é um ciclo, né, interminável. Só que Sísifo enganou a morte, Sísifo enganou Hades, Sísifo enganou Thanatos, Sísifo enganou vários deuses aí, né, na mitologia dele, é muito interessante, mas há essa representação desses ciclos infindos, desses ciclos que tendem a continuar. Aí eu trouxe Sísifo sentado debaixo da pedra que ele tinha que rolar, tomando uma sombra, não é? E contemplando, e talvez rompendo com esse ciclo, a partir exatamente dessa autoconsciência. Não é conscientização do outro, não é autoconsciência, enquanto agente transformador mesmo. E assim, se eu tenho o poder de rolar a pedra, eu tenho o poder de parar. Botou um calcinho lá, tá vendo como ele se adaptou à situação? Tá vendo como ele se adaptou à situação? É exatamente isso. Sim. Deixa ela falar. Vai lá aí um pouquinho para a gente. Eu falei, o autoconhecimento, a conscientização e a autorresponsabilidade. Somos responsáveis, então temos que tomar essa consciência e fazer a nossa parte. Sim, porque se produzimos um ambiente que me é desagradável, que me afeta de alguma forma, é por óbvio porque ainda não alcançamos essa autoconsciência, talvez. Não é? Se estamos acelerando processos que nos trazem determinados desequilíbrios exatamente em função do que seja supérfluo, do que seja necessário e do que seja recurso mesmo que nos é oferecido para essa produção, exatamente porque talvez falte essa autoconsciência mesmo que a gente está falando, não é? Mas é interessante porque o quanto também trilhamos até essa ideia que hoje nós temos da autoconsciência. Então, é óbvio, eu trago essas narrativas aqui, essas questões todas, mas para dizer também que, se pegarmos toda a nossa trajetória, já evoluímos um tantão. Não é? Já evoluímos um tantão.
Não, mas esses 90 segundos são metafóricos, calma. É só para dizer, né? Quanto tempo também a gente já enfrentou outras questões e não tinha relógio do Apocalipse. Só foi apenas para ilustrar um pouquinho. E aí eu vou passar para ela, finalizar um pouquinho. Ah. É porque, na verdade, esse negócio assim de ponto de colapso ambiental, o que é que ele fala? Realmente, aumento dos níveis, não necessariamente da extinção, mas que o mundo, como a gente conhece agora, não tem chance de voltar a ser como era antes, porque, na verdade, a gente deveria estar combatendo essas questões ao tempo em que a destruição está ocorrendo, ou seja, o aumento do nível da temperatura, o aumento do nível dos oceanos, essa questão também que ele falou, dessa questão das guerras que estão ocorrendo, Rússia e Ucrânia de um lado, Israel e Gaza do outro, Estados Unidos e China do outro. Então, a questão da efervescência entre os países aumenta essa chance, né, de maior colapso ambiental. Então, eles falam assim, quanto mais próximo da meia-noite, quer dizer que maior a destruição. Então, é meio que eles botam realmente essa coisa meio fatalista para ver se chama a atenção de que a preservação do meio ambiente e evitar esse colapso ambiental é uma questão importante a ser pensada, especialmente dentro das grandes esferas de poder, né? E aí só algo que eu talvez não tenha esclarecido um pouquinho, é assim, segundo esse relógio, na verdade, o homem, a vida humana como surgiu hoje, surge no momento 11h30, 11h30, não, da noite. O mundo já percorreu tanta coisa, para você ver o poder que a gente tem de transformar. Tá vendo? A ideia é essa, é dizer assim, olha, em 30 minutos a gente produziu muita coisa e produziu mesmo. E não em termos só em questões que a gente fala, óbvio, porque o relógio ela nos acentua isso, mas o quanto a gente vem nessa trajetória produzindo também coisas sustentáveis para nós mesmos, sempre, continuamente. Não é? E ela vai falar um pouquinho. Cadê? Sim, que me gerou uma inquietação, né? A fala que Bira falou agora há pouco com relação a como é que é o nome? Saneamento básico, e você falou da superpopulação mundial. Então, você não acha que, para que a gente possa suprir alimentação e saneamento, todas as coisas importantes para a sobrevivência do homem, com uma demanda muito maior, então não seria esse o problema, a superpopulação do mundo? Não sei. Como que a gente vai suprir, também né, não tanta sei. fome se não tiver mais produção, se não tiver mais... claro que a gente pode produzir sem tanta matança, né, que a gente não precisa necessariamente comer os animais, né? Isso não é viável, eu acho. Acho que não é justo, né, com o mundo comer os animais. Sim. Eu não como. Mas eu também não consigo parar de comer queijo, porque eu amo queijo. Mas, assim, carne não como. Aí eu penso assim, mas existem pessoas que não vivem sem carne, né, também. Então, tem que produzir, tem que ter agropecuária, tem que ter tudo isso. E isso também causa uma poluição muito maior, né, a criação de gado. E o saneamento também, como o Bira falou, né? E como evitar tudo isso? É isso. Como evitar? É uma boa pergunta. Mas observe que, na verdade, toda a nossa a aula que a gente teve aqui, toda essa discussão, ela perpassou exatamente por essa autogestão, por essa autopercepção, por essa autoconsciência do que é necessário, do que é supérfluo, perpassa exatamente por aí. E, a partir daí, né, ampliar ainda mais essa discussão. Diga lá, agora eu estou com um tempinho corrido. Não, é só para responder um pouco o questionamento dela. Não resolve tudo, né? Mas o principal problema dessa questão é a falta junto à falta da distribuição de renda
e junta muito desperdício do alimento. Porque se, por exemplo, assim, aqui, vamos dar o exemplo do Brasil, a produção brasileira é suficiente para atender toda a população do Brasil. Mas grande parte vai para o desperdício, como a gente teve até exemplos que voltam assim, dessa questão, né? Até para aumentar o valor de determinado valor, os grandes proprietários vão e estocam ou vão e exportam, faz esse jogo, muito alimento é desperdiçado. Aí você tem, por exemplo, não só pela exportação, mas às vezes é controle mesmo de aumento, por exemplo, assim, se o valor estiver muito baixo, aí dá uma segurada para poder inflacionar. Lei da oferta e da procura. Então, eu acho que vai muito dessa questão da cultura da gente que tem da exploração e da ganância, do poder, do egoísmo que rege. Na verdade, eu vou tirar o dos ismos, porque a questão é o espírito, né? É o espírito que tem esse poder de transformar e tem esse poder de entender a realidade em que está inserido e de lidar também com os seus próprios excessos e suas faltas e seus vazios. A grande questão está talvez aí, de nos entender exatamente esse co-criador que de fato nós somos, não é? A partir daí, talvez, essa autopercepção, essa autoconsciência nos dê a possibilidade de encontrar respostas. E é interessante porque, se é a lei de conservação e destruição, existem questões mais complexas a serem defrontadas cada vez mais que o ser humano ele também entra em contato com essa realidade consigo mesmo. Porque ele transforma a realidade tal qual ele é. Então, é óbvio que a gente vai se deparar com complexidades cada vez maiores. E a ideia não é essa, é entender que a resposta talvez ela seja e perpasse nessa conscientização do poder pessoal que se tem. E que o caminho seja brando a teus pés e o vento sopre leve em teus ombros, que o sol brilhe cálido sobre tua face e as chuvas caiam serenas em teus campos. E até que de novo eu veja vocês, que os deuses te guardem nas palmas de suas mãos. Essa é uma prece antiga de uma bênção irlandesa, druida também. Enfim, o espiritismo ele nasce, Allan Kardec é um nome que ele adota para si em função de uma reencarnação druida que ele teve. Então, um sacerdote druida, em que ele entra em contato com a natureza, com o todo, com o outro, sempre ampliando essa consciência para essa imortalidade e essa transformação equilibrada, talvez, da realidade. Né? Então, que estejamos todos assim quando os verem. Tá bom? Gratidão, gente. Tá?